muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Estúdio 016. Eu sou a Aline Fidelis e hoje eu tô com um convidado muito especial. Ele que é sinônimo, uma referência, gente, na questão de defesa do consumidor, que é um assunto importantíssimo. Ele é um dos melhores aqui do interior de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, do Brasil, há mais de 10 anos, gente, como um comunicador, está no ar, falando sobre direito do consumidor. Hoje eu recebo o Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Aline. Obrigado e sucesso para nós, né? Sucesso. Que é importante. É isso mesmo. Olha, todo mundo aqui já começa a conversa, o bate-papo, falando da carreira atual. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu quero saber, assim, lá de trás, como tudo começou, como que foi a sua carreira para você chegar aqui, né, nessa posição que você ocupa hoje, que é tão importante. Sim. Eu falo assim, Aline, que tudo é uma construção e tudo vem muito da educação. Qual a educação que você teve, como foi a construção, quais livros você acabou lendo na tua trajetória de vida. Eu sei que eu com 11, 12 anos eu já lia Platão, eu lia Dostoiévski. Então quer dizer que eu gostava de uma leitura e a leitura para a comunicação é extremamente importante. Uhum. Né? Ela te dá subsídios para que você se comunique um pouco melhor ou tenha algumas palavras diferenciadas. Depois que eu consegui um determinado gabarito para isso, né, consegui galgar alguns postos aí dentro da parte de oratória, aí eu já fui para a minha área de direito. Eu cheguei a fazer direito, eu fui empresário durante um tempo aqui em Ribeirão, com uma loja de fotografia em um dos shoppings da cidade. Fiquei durante um bom tempo com essa loja. Dei aula de espanhol, mas dei aula para pessoas específicas. Eram juízes que estavam fazendo pós fora do país, na área com castelhano ou espanhol, e aí eu acabava pegando também essa turma para dar essas aulas. E aí depois vem administração, depois vem jornalismo, e aí a comunicação apareceu. E com uma facilidade muito grande, porque eu passei de uma área de vendas durante quase toda a minha vida. Desde 90 e poucos até agora, dentro da comunicação, eu tenho que vender. Então, mesmo assim, ela facilitou e acabou engrandecendo demais o meu conteúdo para que eu chegasse onde eu estou hoje. Então, assim, são caminhos diferentes. Sim. Que se encontraram, né? E isso tornou você hoje o profissional que você é. O comunicador que você é. Você consegue desmistificar muitas coisas, né? De direito do consumidor. E você já foi empresário, como você falou, Já. né? E você já esteve do outro lado, né? Do outro lado da moeda. Do outro lado, onde nós sempre escutávamos, o cliente tem razão em tudo. O cliente sempre tem razão. E eu sempre falava para as funcionárias, e isso vem muito do meu pai, e que nem sempre ele tinha o direito. Uhum. O que acontecia? As pessoas, pela ausência de uma informação, elas achavam que elas tinham direito, mas às vezes elas tinham um dever. Então, essa questão da balança entre o direito e o dever na relação consumerista é extremamente importante. Até qual limite vai o empresário? Até qual limite vai o cliente, o consumidor final? Então, mesmo na prestação de serviço, também, olha, qual é o limite do meu contrato? Até onde eu posso chegar? Então, para que haja um equilíbrio, para que o fornecedor ele não tenha uma exposição muito grande em cima, para a questão monetária, né, em cima do consumidor, e também para que o consumidor não tire vantagens na exposição que ele consiga fazer a respeito do próprio fornecedor. Então, isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai foi diretor do Procon em Ribeirão durante 6 anos. E depois que ele acabou saindo do Procon, nós recebemos o convite para participar, para ter um programa na televisão. Começamos com a rádio e depois desenvolvemos para uma multiplataforma. Nossa, então tudo caminhou para o rumo da comunicação. Tudo. E você, assim, é um comunicador incrível. A maneira de você falar, de você se expressar, de simplificar, sabe? De ser compreensível a todo mundo. Aonde que você descobriu a comunicação nesse meio do caminho, te levando a desmistificar, a estar ali na TV e tal? O que aconteceu, assim, nesse meio do caminho?
Que... Eu falo que é o seguinte, o meu pai, em determinado momento, ele iniciou o programa Hora do Consumidor, e aí ele pegou e me chamou. Ele falou, Rodrigo, quer participar? Porque durante o período em que ele ficou no Procon, ele falava, olha, foca na área do direito do consumidor, porque é uma área que não existem profissionais de uma forma tão fácil no mercado de se encontrar profissionais nessa área, e você vai conseguir se despontar, sair na frente. E eu acabei começando a dar uma olhada, dar uma estudada, porque ele pegou muito no meu pé a respeito disso. E aí, na hora que eu fui para frente do microfone, eu ainda era o sombra. Ele que apresentava, ele falava, e eu só acrescentava uma outra palavra. Então, eu não aparecia. Eu ficava como sombra, literalmente. Então, algumas palavras que falhavam em determinado momento, ou ele esquecia, eu ia lá e comentava. Um assunto específico eu comentava pequeno. Aí ele falava, Rodrigo, você precisa falar um pouco mais rápido. Aí no outro dia eu falava mais rápido. Ele falou, Rodrigo, um pouquinho mais devagar. Então tudo ele controlava. E aí nós ficamos alguns meses assim. Chegou um momento que ele virou e falou assim: olha, a partir de hoje você vai falar, você vai aparecer. Eu falei, não, pai, por quê? Ele falou assim, não, porque você já está comunicando da forma correta. Da forma como o rádio precisa te escutar. Então, não é nem lento, nem rápido, a forma correta, as palavras, a questão do R e dali para frente. Então, aí eu fui para frente. Comecei a falar, comecei a me expor. E aí, são 10 anos dessa brincadeira. Você teve muitos desafios, né? Sim. Nesse meio né? É um meio muito... O meio da comunicação é um meio muito lindo, mas é um meio cheio de desafios. Até hoje. Até hoje. Até hoje. O maior desafio é reinventar. É você se reinventar e você entender o que o mercado está pedindo. Né? O mercado está querendo uma pessoa, na minha área, por exemplo, especialista em direito do consumidor, mas que eu seja sensacionalista. Isso que o mercado quer? Não, o mercado, principalmente aqui de Ribeirão Preto e região, não quer um sensacionalismo. Ele quer uma pessoa profissional que consiga resolver todos os bastidores e que não exponha o fornecedor e nem o consumidor em momento algum. Então, esse reinventar dentro de um mercado que é extremamente competitivo. Hoje todo mundo que fala um pouquinho melhor se acha um comunicador. Então, precisa se adequar. Olha, essa pessoa precisa estar no local certo, na hora certa, entender qual é a posição que ela tem e o que ela quer levar para o mercado. Uhum. Não adianta chegar com uma ideia muito boa, mas essa ideia ela já está queimada dentro do mercado. Uhum. Ela já foi utilizada. Por mais que eu tenha o direito do consumidor como ferramenta principal, eu acabo agregando outros direitos. E aí eu venho com direito trabalhista, condominial, aí educação financeira, educação digital. Então eu vou acrescentando porque todos eles acabam se interligando. Então essa reinvenção no nosso mercado de comunicação, a pessoa precisa estar muito antenada, muito ligada para não perder o foco. E o programa, ele é diário? É diário, segunda a sexta. Segunda a sexta, então você tem que estar antenado e trazer essas pautas e trazer esse pessoal que entende também para poder vir e debater o assunto de uma maneira também que esclareça, né, para as pessoas que estão ali assistindo. É desafiador, é um desafio realmente todos os dias, então. É porque, por mais que você tenha o conhecimento, eu acho que o bate-bola é muito mais interessante. Você conversar com uma pessoa que está do outro lado e ela colocar um posicionamento, às vezes o posicionamento que ela tem é diferente do seu. E isso acontece ao vivo. A pessoa está lá, você faz uma pergunta para ela relacionada ao direito do consumidor, ele coloca um posicionamento que ele tem e eu pego e falo, não, eu penso de outra forma por conta disso, e ele vai lá e acaba debatendo. São opiniões. Isso acontece muito dentro do direito. Opiniões diferentes acabam formando a jurisprudência. A jurisprudência é uma resposta do judiciário, olha, vamos seguir determinado pensamento. E esse bate-papo, eu preciso de pessoas lá para que mostrem para a população que tem profissional no mercado, que tem como encontrar esses profissionais, não precisa só depender da defensoria pública, e profissionais de outras áreas também. Então, na hora que eu levo alguém de estética, eu estou fazendo uma correlação com a área do direito do consumidor. Na hora que eu levo alguém relacionado ao direito condominial, olha, tem alguma coisa relacionada ao direito do consumidor? Então, são questões que são feitas e que vão engrandecendo a mim
que aí são 10 anos que eu acabo acumulando e captando, né, isso aí das pessoas, dos profissionais que estão lá, e também as pessoas que estão do outro lado, que buscam informação correta e concreta. É. Nossa, eu fico assim atenta a tudo, mas sempre passa alguma coisa despercebido quando o assunto é direito do consumidor. Mesmo com tanta informação hoje em dia, que nós temos acesso a muitas informações, mas muitas das vezes a gente não sabe quais são os reais direitos que a gente tem. Vamos falar assim dessa galera jovem que está chegando hoje em dia, né? Que tá com IA, tá toda com tecnologia, enfim. Mas acaba que o direito do consumidor, como que eu posso dizer, Rodrigo? Eu tô, assim, tentando achar aqui as palavras. Eu quero te fazer uma pergunta sobre os jovens hoje, o interesse deles dentro do mercado. Eu acho que tenho certeza que essa questão relacionada a uma geração específica, Isso. essa geração que normalmente se coloca até os seus 25 anos, mais ou menos, é uma geração que ela não tende muito a buscar esse tipo de informação. Ela tende normalmente a buscar as informações que ela recebe via mídia social. Uhum. Então, o que tem na mídia social é Facebook, Instagram, os TikToks, o Kawaii, tudo aquilo é a referência para ela. Ela se esquece de buscar profissionais qualificados. E mesmo dentro das mídias sociais, alguns profissionais que acabam fazendo um conteúdo erram. E esse erro, ele não é exposto. Por quê? Porque ele acaba perdendo seguidor. Então, ele deixa com que aquilo fique batendo e vão retirando os comentários negativos. Não é legal. Então, essa geração, os mais jovens mesmo, por mais que se fale, eles têm interesse em mudanças sociais. Não. Eles estão ainda vivendo dentro dos próprios mundos, cada um com as suas especificidades, mas o grande erro é achar que eles estão buscando algum tipo de interesse dentro da área do direito. Entendi. Não estão. Até na própria comunicação, você encontra hoje em ambientes de trabalho a dificuldade em estar buscando esses jovens para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho Uhum. e permaneçam. Então, ficou muito volátil essa questão da juventude hoje. Agora, se você pegar dos seus 12 anos, tem adolescente de 12 anos que tem interesse a respeito do direito do consumidor, que inclusive tem cartilha feita pelo Maurício de Souza, que fez a Mônica, né, a turma da Mônica e tudo mais, ele fez uma cartilha voltada para as crianças. Isso juntamente com o PROCON, então, o PROCON estadual, para desenvolver o interesse no que é direito e no que é dever, só. Não precisa criar nenhum tipo de expectativa. E nós criamos expectativa, principalmente nessa geração mais nova, para que ela venha para o mercado com conteúdo, não um conteúdo somente da mídia social. Ele precisa buscar numa leitura, coisa que não tem feito. A maioria não tem feito mesmo. Eu vejo, porque eu tenho filhos adolescentes, é uma luta a gente colocar eles para poder ter interesse a assuntos assim. E eu falo assim, o mercado ele vem mudando muito. Uhum. A maneira de consumir também vem mudando muito, né? Eu falo assim, antigamente a gente ia presencialmente para poder comprar, a gente via o item. Hoje em dia a gente pega o tablet, o celular, a gente passa ali, enfim. E ali a gente faz, vamos supor, uma compra online. Uhum. Né? A maioria das pessoas hoje em dia querem essa praticidade. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, no caso, hoje em dia é desafiador o direito do consumidor, né, nessa questão de você estar comprando algo online, não presencial, e às vezes você clica lá, não lê, enfim. O que acaba desafiando mais é a forma como a pessoa lidar com determinada situação. Uhum. Por que eu falo isso? Porque ela acaba levando tudo aquilo que ela tem de gabarito em compra feita em loja física, ela quer levar para compra online. Uhum. E também ao contrário. Olha, comprei numa loja online, eu quero levar a mesma experiência e os mesmos direitos para uma loja física. E não são iguais. Cada uma tem a sua forma respectiva de trabalho. Enquanto você tem lá no Código de Defesa do Consumidor compras em lojas online,
Não vem especificado que são feitas pela internet, mas são todas as compras feitas fora do ambiente físico. Então, aquela de porta em porta, o catálogo. Então, tudo isso chega a ser fora do ambiente físico. E aí existe exceção também, num detalhe que é importante. Às vezes a pessoa, você está numa loja, ela te leva para dentro da loja e você compra via o site dela, na loja. Uhum. Não tem mostruário, não tem nada, você vai no site. E aí a pessoa acha que ela não tem o direito, que é o único direito que pertence, que acaba saindo da compra em loja física, ele é presente na loja online, que é o direito do arrependimento. Então a pessoa acha que na loja física, ela foi lá, comprou um celular, saiu da loja física, ela pode no outro dia devolver o celular. Entendi. E não é desse jeito. Somente na loja online. Que aí você não precisa dar nenhum tipo de informação ao fornecedor. Você simplesmente devolve no prazo de 7 dias corridos. A partir da entrega do produto na sua casa com a nota fiscal. Então, essa forma nova em se negociar, o código lá da década de 90, ele já apresenta informações importantes. O problema é que a adequação, a pessoa com a informação, ela precisa entender se essa informação é correta para qual tipo de negociação. Ela não adianta tentar colocar uma negociação de uma loja física num ambiente online, porque aí os direitos são outros e os deveres também. Entendi. Juridicamente falando, isso é uma pergunta de uma leiga, da Aline mesmo. O direito do consumidor, ele muda muito? Ou ele está ali... Porque a gente vê muitas leis ali que elas vão mudando em outros setores, assim, vamos pôr trabalhista, né? No outros setores jurídicos. No caso do direito do consumidor, porque tem aquele livrinho que a gente chega, tá ali, enfim... ele sofre algumas alterações conforme vão tendo essas novas maneiras de se consumir? Eu falo que o Direito do Consumidor, ele é muito perfeitinho. Uhum. Ele foi muito bem escrito e por pessoas que conheciam também, buscavam entender, trazer para o Brasil o direito do consumidor, mas existem entendimentos. Por exemplo, o Procon São Paulo, que é a antiga Fundação Procon, ele tem um entendimento sobre determinado assunto. E aí todo o estado de São Paulo segue esse entendimento, como o Procon do Rio de Janeiro e dali para frente. Uhum. E também a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, ela também tem um entendimento sobre determinado assunto. E todos os Procons estaduais e os municipais devem seguir esse entendimento. Deveriam seguir. Mas o direito, ele está lá. O que está no código, ele não é mutável. Eu falo que ele está lá nu e cru, a pessoa ela pega aquilo e identifica dentro do mercado. Como que eu vou utilizar? Aparecia compra pela internet, a palavra internet lá, compra online? Não. Isso na década de 90. Aparecia compra fora da loja física. Uhum. Hoje se utiliza catálogo? Raramente. Poderia ser transferido como site. A compra em porta, aquelas pessoas que iam de porta em porta te vender produto, hoje você não encontra tanto, mas também era fora da loja física. Então, essas adequações, os entendimentos, vêm através dos PROCONs. Então, todos devem seguir. Existem a parte jurídica que você quis saber também, na hora em que os advogados começam a discutir determinado assunto, e começam a aparecer as decisões judiciais, tanto primeira, segunda instância, e aí vai para a instância superior, na hora em que começam a ter as respostas dessas instâncias superiores, é aí que começa a jurisprudência. Começa a formar um pensamento dentro do direito. E aí é um entendimento específico. Olha, a compra feita fora da loja física, por exemplo, ou dentro da loja física, mas ele foi através do meio, foi um computador, sem mostruário e tudo mais, como que os PROCONs entendem? Muitos advogados não falam que é exceção. Eles colocam como uma palavra normal, falam que não, é uma compra feita em loja física, e não é. Então, o direito, por mais que se fale, ele é muito mutável, ele acaba se transformando conforme a sociedade se transforma. Eu falo que o Código de Defesa do Consumidor ele é muito perfeitinho, ele foi muito bem feito e pensado, eu acho que a longo prazo, o desenvolvimento social a longo prazo. Porque na hora que você vem com uma propaganda enganosa, na hora em que você vem com um produto fora do prazo de vencimento, vou dar um exemplo.
do entendimento que é diferente dos outros PROCONs que existem. O PROCON São Paulo, ele fez uma parceria com a APAS, que é a associação referente aos atacados e os supermercados do estado de São Paulo. Qual que era esse acordo feito? Que os produtos vencidos encontrados pelo consumidor nas suas lojas, o consumidor tinha o direito de levar um outro produto dentro do prazo de validade de forma gratuita. Então, eu achei lá um molho de tomate vencido, eu tenho o direito de levar um molho de tomate dentro do prazo de validade sem pagá-lo. Achei 10, a mesma coisa, você vai lá e faz a troca pelos 10. Por que fizeram isso? Acabaram trazendo para nós, consumidores comuns, aquela ideia de fiscalizar. E isso só acontece no estado de São Paulo. Essa ideia que o PROCON teve com a associação. Só pode aceitar esse tipo de negociação quem faz parte da associação. Então, às vezes, se você vai discutir um direito com um mercado que não faz parte da associação, ele vai simplesmente falar, não, você não tem esse direito. E aí cai naquela outra situação. Como eu consigo algum tipo de solução perante o direito do consumidor? Você encontrou um produto vencido que o supermercado não faça parte da APAS, automaticamente você denuncia. Você vai lá, tira a foto, coloca no site do PROCON municipal ou estadual e faz a denúncia. Do contrário, não tem o que fazer. O que normalmente o consumidor acha que ele tem direito de falar assim, não, eu encontrei um produto vencido, eu tenho direito a danos. Mas que danos você tem direito? Não houve dano nenhum. Você simplesmente encontrou. A empresa, ela vai ser autuada, vai ser notificada conforme a verificação do PROCON. Então, conforme a fiscalização. Coisa que quem faz parte da APAS não precisa desse caminho. Então, acaba não expondo a empresa dentro do cadastro de negativadas. Simplesmente, eu vou lá, encontrei o vencido, a empresa faz parte da APAS e eu troco por um produto dentro do prazo de validade. Então, essas empresas, é muito bom elas estarem ali dentro dessa associação em parceria com o PROCON, ali junto. Eu acho que é fundamental. É fundamental, porque aí ela garante tanto os direitos dela, Sim. né, como empresa, e dos consumidores também. E ela não se expõe. Mas aí também entra a forma de se comunicar esse direito. Uhum. O caixa precisa saber, a atendente precisa, o supervisor, o gerente, todos precisam estar se comunicando de forma como a empresa se comunica, para que o consumidor final ele tenha uma experiência positiva, mesmo encontrando o item vencido. Porque às vezes ele chega no caixa, o caixa vira e fala assim, não, você não tem direito. Aí começa a subir, até chamar o gerente. Então não precisa disso. Se a comunicação foi feita de forma correta, desde a parte administrativa até o piso, né, até quem trabalha na base, a solução é rápida. Não se expõe, não precisa ir nenhum meio de comunicação lá fazer um tipo de denúncia, não precisa denunciar para o PROCON. Então, esses detalhezinhos que por mais que mutável que se tornem, são também os desafios que o mercado traz, que é o desafio do próprio ser humano, é ele entender qual que é o limite, qual que é o dever ou o direito dele. Esse é o maior desafio, não é? Né, o maior desafio, porque hoje eu vejo as pessoas assim, parece que todo mundo quer ter tem a razão, enfim, e já chega na sua razão e cada um debate ali bom, enfim, é muito complicado, né? E aí, às vezes, a pessoa quer usar um direito que ela tem na praia. Ela tá lá na praia, ela usa um biquíni, usa uma sunga e vai até um determinado mercado e faz a compra dessa forma. Uhum. Só que ela quer também usar esse mesmo tipo de vestimenta aqui na cidade. E aí alguns mercados acabam proibindo. Como já foram proibidas as questões relacionadas aos capacetes. Uhum. Não pode entrar com capacete dentro do ambiente. E entre outras coisinhas. Essas adequações que poderiam ter sido já resolvidas, o ser humano vai lá e coloca uma pitadinha só para atrapalhar, só para dar uma diferenciazinha no mercado. O brasileiro sempre dá um jeitinho, não é? Tem um jeitinho brasileiro. Para tudo. É impressionante como tentam fazer, às vezes, que um negócio que não existe, colocar e bater na mídia social para fazer com que aquilo exista, são as fake news. As fake E no news. direito do consumidor tem bastante.
Muito. Tem muita coisa. A gente vê cada absurdo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet onde a pessoa comprou um carro e esse carro, ele fez um vídeo e alguém nitidamente estava acelerando esse carro e o carro saiu uma fumaça e ele falando, expondo a loja, expondo tudo, sem antes buscar, ligar, saber. Uhum. Tudo é like, é lacração, assim, então Sim. é tudo tão complicado. É, é, e tem, para o empresário, vamos supor, a gente está falando do consumidor, para o empresário que sofre isso, ele tem como recorrer? Ele busca dentro do que o próprio direito permite. Ele vai dentro do que o próprio direito. Na hora que a pessoa faz uma denúncia, o consumidor faz uma denúncia, Uhum, ou ele expõe uma determinada marca, tem que se colocar também os contrapesos. sim. Né? Essa exposição foi quem? Foi um influenciador que tem mais de milhões. Qual que é o peso que eu vou ter com isso? Olha, foi uma pessoa que tem 100 pessoas no Instagram. Qual é o peso disso tudo? Entendi. Mas essas 100 pessoas são qualificadas e podem expor e compartilhar. Então tem que tomar um cuidado muito sério com a respeito com as mídias sociais. Porque na hora que você expõe uma empresa, ela tem direito de juridicamente depois requerer algum tipo de dano, um material moral, né, em cima do que foi causado. Os materiais normalmente acontecem. Então o jogo pode virar, hein, Pode. gente? Então, por isso tem que tomar cuidado. Na hora que você encontra um produto, e isso às vezes a pessoa vai lá, encontrei um refrigerante com um negócio dentro. Comi um salgadinho que encontrei um negócio dentro do salgadinho. Vai lá, é a primeira coisa que faz, printa, filma ou faz algum tipo de foto e coloca na mídia social. Aí o que acontece? A empresa é exposta, a empresa vai chegar até ela esse tipo de material, ela vai buscar juridicamente um direito que ela tem. Então não precisava esse tipo de caminho. Encontrou, existe o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, a ouvidoria. Então existem meios legais para aquela pessoa que encontra também um produto que não faça parte daquele item, ela possa requerer um outro produto. E dá certo. Encontrei uma latinha dentro, um fardo, uma latinha veio com menos. Não estava com 350, ela estava na metade. Vai lá e pede, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor ou vai até o local que você comprou. Não precisa expor a empresa, porque o caminho correto é você denunciar. E a denúncia é só no PROCON municipal ou estadual. Não adianta você tentar entrar no Reclame Aqui, porque lá não é um local para denúncia. É um site privado, não é do governo. Tem algum peso o Reclame Aqui? Tem, porque ele acaba... Imagine você como uma empresa, você cria um site em que esse site vai ser somente de reclamação. E todos acabam entrando naquele site reclamando. E aí a empresa, na hora que você vai digitar algum problema com determinada empresa, vai aparecer quais foram as reclamações. Só que esse site privado, ele precisa monetizar. Ele precisa de dinheiro para conseguir subsistir. E como que ele acaba fazendo esse dinheiro rodar? Negociando com as empresas. Olha, eu quero que você resolva esse tipo de assunto, eu vou tentar contornar esse tipo de assunto, um patrocínio, acaba ajudando esse consumidor, e tudo vem de forma direta ou indireta. Então não é o caminho legal a ser resolvido. O caminho legal tem o consumidor.gov, que aí a pessoa já entra, que é no federal, e entra pelo site e faz a própria denúncia. Não sei qual que é o meu estadual, qual que é o municipal, vai no consumidor.gov. Que aí você pega toda a tua reclamação. Você pode entrar no Reclame Aqui para pesquisar. Eu sempre falo, Reclame Aqui é um meio de pesquisa, não é um meio de denúncia. Porque, inclusive, lá a pessoa que denuncia, ela corre um determinado risco, porque não é um site oficial do governo. Meu Deus. Então tem que ter muito cuidado. Eu estou na minha página também particular do Facebook, eu posso fazer o que eu quero? Não. Tem os termos que você assume e acaba respondendo que o Facebook te dá. E aí também, como é uma prestadora de serviço, já é colocada como direito do consumidor ali. Então as duas partes vão ter direito em alguma situação. Então não dá para se fugir muito e brincar na exposição de uma empresa, de uma marca. Da mesma forma que você não iria expor uma pessoa. A pessoa traiu, eu vou expor na rede social. Você não vai fazer isso. Porque você sabe que os problemas relacionados a processos vão aparecer. Sim. Então, você não pode fazer isso com uma empresa.
É. E eu vejo isso com muita frequência. Às vezes um lanche que a pessoa compra, não gosta, Uhum. ela vai, ela expõe. É, eu não acho legal. Sempre quando acontece algo comigo, eu tento buscar. Eu já tive muitos problemas com um aplicativo que pede comida, que é todo muito famoso. E eu já tive muitos problemas com ele, mas ele sempre ele sempre te dá uma chavezinha. Uhum. Então você fala, reclama, vem um cupomzinho. Então sempre tem aquela. Como que eu posso dizer? Te supre naquilo que você não fica no prejuízo. É isso. A solução foi dada. Ah, foi dada de qual forma? Você entrou em contato com a empresa e dali para frente foi negociado. O que ela te deu? Um cupom ou outra coisa? Ok. Você ficou satisfeita com essa situação? Beleza. Caso não, você vai buscar outras mídias, outras formas de negociar. Uhum. É isso. Eu acho que o empresário, ele tem que ter a empresa, o empresário, ele tem que ter já essas chavinhas, assim, né? Para poder estar deixando o consumidor é, é, Essas ferramentas precisam essas existir. ferramentas, justamente, tem que existir, porque assim, você não entra num processo, você evita tanta coisa. A questão de evitar tantos problemas, E não é? aí vem a própria questão da comunicação. Eu vou dar um exemplo. No Brasil houve o problema relacionado ao metanol, Uhum, né? O que estava sendo colocado nos gravíssimo. destilados. Houve problema relacionado a isso. Como que a mídia tratou a situação? Como que os governos trataram essa situação? Como que os mercados trataram? Como as empresas que vendem esses produtos trataram também? Os fornecedores. Em contrapartida, apareceram as fake news. Começaram a pegar uma outra marca de uma determinada cerveja e falando que é a cerveja que vem sendo mais adulterada no país. É a que tem mais facilidade em se adulterar, é essa marca, essa cerveja. O que ela fez? Foi lá, patrocinou uma postagem para o Brasil de forma nacional para conseguir mostrar e mostrar com dados que ela não é a empresa que é mais fácil se adulterar um tipo de produto que ela Uhum, produz. Então, isso também acaba produzindo coisa negativa. O que nós estávamos discutindo? A questão do metanol. A utilização dele, isso já aconteceu algumas outras vezes. Tivemos o caso de Petrópolis, que também tiveram problemas relacionados ao produto que estava lá. Então, tem como se resolver o problema sem precisar nem expor nem atacar. Não precisa disso. Qual que é o problema que precisava resolver? A questão do metanol? Vamos resolver. Vamos fechar, como algumas empresas fecharam, a venda de determinado produto em determinado tempo. Alguns clubes da cidade, de Ribeirão e região, pararam de emitiram uma nota. vender Uhum, por conta, inclusive é até uma forma de se proteger. Imagine você, vai a um determinado clube, ele não sabe se você consumiu o produto no local, você vai falar que consumiu, porque o ônus da prova, nesse caso, é do fornecedor. Ou seja, ele tem que provar que você não consumiu na loja dele, na empresa dele. A coisa é tão louca porque passa para a mão dele a responsabilidade de provar que você não tomou aquele tipo de bebida. Como que ele vai conseguir provar isso? Além de câmera de segurança, um cupom ou algum dado específico do cliente. A maioria não vai conseguir. Então é mais fácil eu não vender do que eu vender um produto que vai me dar problema. é. Nesse momento, a gente está passando um período muito delicado com a questão do metanol. E eu acredito que aqui em Ribeirão Preto, essa decisão dos clubes, elas foram assim, tinha que ser uma decisão até de bares e restaurantes, pelo menos por esse período. É muito triste a gente estar num lugar e não ter a segurança da pessoa ter é, um fornecedor seguro, Com com responsabilidade também. Porque você pega a responsabilidade. nossa área, que nós participamos muito de eventos. Então, Essa área de eventos está passando por uma situação muito negativa. Porque na hora que vem um assunto relacionado ao metanol, ela precisou se modificar, precisou trazer existem shows que vêm acontecendo que eles vão emitindo nota, informando inclusive qual é a empresa que eles estão comprando. uhum, Por mais que seja o patrocinador master daquele evento,
ela vai lá e coloca da onde que ela está comprando da cidade aquele tipo de produto. Então, isso também afetou o setor de eventos. Mas isso precisa ser resolvido de forma governamental, com fiscalização. O que resolve é fiscalização. Não adianta ter um PROCON sem ter fiscal. Não adianta ter um PROCON estadual sem fiscalização. Então, não adianta ter uma vigilância sanitária sem fiscalização. Então, tudo isso acontece e aconteceu e vai acontecer caso a fiscalização não esteja presente. Então, na hora que você vê que agora algumas empresas estão tomando medidas importantes e restritivas de segurança, já deveriam ter feito isso, porque a lei manda fazer. Na hora em que você vê que algumas fiscalizações começaram a serem feitas de forma rotineiras, já deveria ter sido. Então, isso tudo faz com que o mercado modifique negativamente ou de forma positiva. E a gente está falando muito em consumo de pessoas que vão em bares, restaurantes e tudo mais, mas tem a prestação de serviço, né? E dentro das prestações de serviço, o que a gente tem visto? Vamos falar de uma coisa que eu amo, que é da estética. Essa semana a gente teve uma perca muito considerável, assim, de um influenciador que foi fazer um procedimento simples, né? Com um profissional que, bom, enfim... isso vem acontecendo. Ano passado teve a morte por fenol de uma pessoa que fez um curso online, né? A falta de fiscalização, o que acontece nesse caso? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Aline, mas nesse caso existem outros meios. Por exemplo, o conselho a qual aquele grupo de estética faz parte. O conselho médico também, às vezes, é um médico que fez o procedimento, é um dermatologista. Um dentista, qual que é o conselho que faz parte? Então, esse conselho que deve receber essa denúncia e fiscalizar o local. Logicamente, na hora em que você vai denunciar uma empresa por utilização de um determinado produto, você pode chamar o PROCON e a Vigilância Sanitária. Aliás, deve chamar, na hora que deve colocar lá nos sites a informação que o determinado produto ou estava vencido, ou o determinado produto não é aquele que estava na negociação. Olha, foi utilizado um produto que em nenhum momento ele me apresentou o nome do produto. Isso acontece dentro da área de estética. Você paga para uma botulínica, né, um botox, mas você está colocando um outro tipo de produto no cliente. Então, tudo isso é importante se verificar para se negociar e fechar de forma correta. Não deu certo? Tem a vigilância, tem o PROCON e tem o conselho. Aí tem o CRO, CRM, tem a parte de estética em qual ela faz parte. E isso acontece em todas as áreas. Você vai buscar o apoio também no conselho, porque inclusive aquela pessoa ela pode perder o credenciamento, ou seja, não trabalha mais naquela área. Ela pode perder durante um determinado prazo. Então, são vários tipos de formas de se autuar aquela empresa e também aquele profissional que vão fazer com que o cenário se modifique. Principalmente, as coisas só acabam aparecendo no país quando tem algum tipo de morte. E é o que eu falo. Sem a fiscalização, os problemas vão continuar acontecendo. Não adianta você falar, uma lei é muito bonita. Como agora tem uma nova na cidade relacionada aos pets. É muito bonito, mas sem fiscalizar, você não consegue. E também, por mais que nós tenhamos hoje, tem uma discussão dentro do Congresso, também a respeito daquelas câmeras de segurança nos pets, o período em que eu fico armazenando aquele tipo de filmagem dentro dos pets, é uma outra coisa. Vai conseguir? A pessoa que tem uma microempresa vai conseguir manter tudo isso? Vai ser funcional essa lei? Então, vai conseguir a pessoa que tem uma MEI manter a sua empresa aberta, tendo todo esse tipo de gasto para manter câmera de segurança? Então, muito complexo. Tem os dois lados da negociação. Você tem que entender que por mais que exista uma lei, do outro lado também existe a questão social. A lei é necessária quando a questão social começa a ter algum tipo de problema. É verdade. Rodrigo, então sempre o melhor caminho, se você tem qualquer tipo de problema, já
ir ao Procon? Qual seria o melhor caminho para você estar resolvendo ali uma questão? Ó, eu sempre indico, comprou um estabelecimento físico. Aham. Qual que é o caminho correto? Chega até a pessoa que você comprou, que você negociou, e informa para ela o defeito, o problema que aconteceu. No caso, vamos dizer um mercado. Eu fui lá e identifiquei um produto fora do prazo de validade. Eu vou até o caixa chama o gerente, resolve-se no local. A partir do momento em que eu saio do local para tentar resolver em outra instância, aí sim os problemas começam a aparecer. E aí a demora. Porque na hora que você pega o Procon São Paulo, que é um meio de negociação, para você resolver o problema, ele tem um prazo para isso, são 10 dias. Você pega o Procon Municipal, normalmente eles trabalham em 30 dias. Eu não quero resolver dessa forma, eu quero resolver de forma mais simples. A loja, se não a loja, o serviço de atendimento ao cliente, a ouvidoria, que aí você encontra pelos sites, o 0800, o 4000, isso tudo dá para se resolver. Deu um problema no cartão de crédito, está aparecendo um determinado valor lá que eu não fiz negociação. Entre em contato com a empresa. Olha, não deu certo, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor, a ouvidoria. A ouvidoria automaticamente ela precisa te dar uma resposta. Tive problema com a CPFL, a Companhia de Energia, em determinado local. Onde eu vou buscar? Na própria CPFL. Não deu certo? Quem que é a ouvidoria dela? A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Você manda a mensagem para eles, eles vão cobrar dessa empresa uma resposta para o consumidor. Então você não precisa passar também pelo Procon. Você pode resolver de outra forma. Que aí, principalmente, a pessoa precisa entender e saber utilizar uma ouvidoria. E até onde chegar? Existe a ouvidoria da empresa e existe também aquela ouvidoria na qual ela faz parte. Uma determinada companhia, ou que seja elétrica, telefônica e dali para frente. E tudo é consumo, não é, Rodrigo? Tudo. Quando não consumimos, alguém está consumindo por nós. Quando não estamos comprando, alguém está comprando por nós. Isso em qualquer fase da nossa vida. Você fala, eu não estou comprando porque eu sou adolescente, eu sou criança. Alguém está comprando por você. Você está consumindo alguma coisa. E na hora que você está numa mídia social, por mais que não se possa utilizar em determinada idade aquela mídia, mas a partir do momento que você utiliza, você também está consumindo. Tudo é consumo. Tudo. Gente, que bate-papo incrível, assim, enriquecedor mesmo, o Rodrigo. Eu falo que é um assunto que a gente não aborda. Sinceramente, tem muita coisa que você me falou aqui que eu não sabia. Então, é muito bom a gente ter esse tipo de conhecimento, dos nossos direitos e deveres também, Sim. né? Dentro de um mundo hoje que é totalmente digital, onde as informações elas correm, né? Tem fake news e tem informações corretas que vêm, mas aí vem um pouquinho distorcido, né? A gente fica meio que perdido nesse meio. E tá falando com você, que é, sim, um dos maiores, né? Um dos maiores aqui na questão de direito do consumidor. Tá sendo bem enriquecedor esse bate-papo. Eu gostaria de perguntar para você que quem está curioso, mais curioso ainda para saber do seu trabalho, aonde é que te encontra nas redes sociais? Eu tenho o YouTube, A Hora do Consumidor. Na hora que você coloca no YouTube, você encontra lá A Hora do Consumidor. Eu tenho um programa de segunda a sexta também, aí eu passo dentro de alguns canais na região, tanto TV aberta quanto fechada, mas eu gosto de utilizar principalmente o meu Instagram, que é o Garde Rodrigo, Garde com e também o YouTube, que é o da Hora do Consumidor, porque lá eu trabalho nas duas frentes, tanto quanto a questão do direito do consumidor, quanto as outros eventos que nós participamos, né? Na parte de influenciadores e desenvolvedores de marca. Nessa questão de influenciador, porque uma coisa puxa a outra, não é, Rodrigo? Quem se comunica bem acaba tendo espaço no meio dos influenciadores, né? Nós acabamos influenciando as pessoas de uma forma ou de outra, ou pelo nosso conhecimento, ou pela nossa ação, ou por um produto que nós postamos, e a pessoa na hora vai lá e fala, onde você comprou? Onde você comeu determinado item?
Então, acabamos identificando que há ali dentro do nosso mercado, eu acredito que com você também tenha sido isso, que a partir do momento que as pessoas começam a te procurar, você começa a ser uma referência. E aí a referência, com o tempo, ele te dá um caminho, te dá uma abertura para que você se desenvolva numa outra área. E eu sempre falo, influenciador não é você vender o produto da pessoa. Não é você ir lá e ficar batendo em cima do produto, querendo que a pessoa compre cupons e tudo mais. Não. É uma área que precisa se trabalhar muito. Mas o principal é se comunicar, ser verdadeiro nas mídias. Eu fujo um pouco só do direito do consumidor. Eu vou para as outras áreas. Porque não dá só para falar sobre isso hoje. Sim. Porque na hora que você está num determinado local, você tem que entender vários outros assuntos. A política da forma como a empresa trabalha, as regras trabalhistas daquele local. Então, tudo isso você precisa identificar para ver se você tem ou não interesse em expor, em desenvolver um trabalho junto àquela marca. E eu tenho certeza, gente, que o Rodrigo ele está sempre ali indicando aquelas empresas que realmente Sim. estão de acordo com tudo, não é, Rodrigo? Eu faço questão. E faço questão também, tanto no meu Instagram, quanto no meu YouTube, quanto na TV, eu faço questão de não expor a empresa de forma negativa. Eu não sou sensacionalista de forma alguma. Eu não, ou seja, eu não exponho ela de forma negativa. Mas existem empresas que são, que eu falo que eu preciso utilizar como exemplo. Por quê? Eu já tive várias tentativas em se resolver um determinado problema com ela, ela negou todas. E negou para o consumidor, não negou para o Rodrigo. Ela negou para o consumidor, que é o cliente dela. E ela nega de forma reiterada. O que eu faço? Vou até a TV ou até minhas mídias sociais e falo, olha, tal empresa não está agindo de forma correta, porque o direito é esse, esse e esse. Se ela agir de forma correta, em seguida, eu vou lá também e falo, olha, parabenizo a empresa tal, porque agiu de forma correta para o consumidor e ponto final. Então, eu não preciso criar uma bola de neve. Sim. Então, essa questão de referência, como existem outros no mercado que adoram a questão do sensacionalismo, eu não. Eu prefiro resolver nos bastidores, porque o bastidor, no meu caso, ele dá muito mais interesse das empresas e a questão da credibilidade minha no mercado em não precisar criar um sensacionalismo em busca de patrocínio. Porque é que a maioria faz. Eu vou buscar um sensacionalismo, exponho a marca de uma forma grande. Nós tínhamos um comunicador na cidade que era muito bom nisso. Colocava a exposição da marca, mas automaticamente a marca, depois de resolvida, ela patrocinava a empresa, o comunicador. Entendi. Então eu não tenho esse tipo de necessidade. Eu tenho a minha é de informação. É passar a informação correta e concreta quem a me destina, né? Para o consumidor final meu. A pessoa está abrindo uma empresa, ela tem dúvidas sobre direito do consumidor, ela pode te chamar para poder fazer essa consultoria, assim. Tanto a parte de consultoria, de assessoria, eu já fiz todas essas outras áreas, como também já dei várias palestras de formas gratuitas a empresas, a associações da cidade. Tão importante isso, não Eu falo que 90% do trabalho eu sempre fiz de forma gratuita. Sempre fiz a entrega de forma gratuita. Então, eu gosto de fazer isso, mas existem casos específicos que, lógico, a empresa precisa de uma consultoria, precisa de uma assessoria, principalmente quando falha o PROCON na cidade. Quando você falha o PROCON na cidade, que não tem uma fiscalização correta, e aí vem o PROCON do Estado você não discute. Você não vai conseguir resolver de uma forma simples e administrativa. Você vai para processo. O municipal ainda se discute antes do processo. Agora o outro não. Então, na hora em que falha a questão do PROCON, aí que eu falo que as pessoas que têm uma credibilidade no mercado relacionado ao direito do consumidor, e eu tenho isso, aí eu posso dar uma assessoria mais tranquila, eu posso ajudar aquela empresa a se adequar conforme a lei manda. Agora, não dá para pegar na mão e falar assim, olha, você vai agir de forma correta 100% do dia. Por isso que as assessorias, normalmente, principalmente quando se trabalha também no direito, precisa ser a longo prazo. Não é simplesmente ir lá arrumar a loja. Eu vou arrumar a loja, vou adequar a loja conforme o direito manda. Ponto final. Não. Eu tenho que manter um trabalho. Por quê? Muda funcionário, ele vai achar que ele pode tratar o consumidor de uma forma diferente. Ele vai achar que o direito é diferente.
O teu entendimento sobre direito é diferente do meu. Então, os teus funcionários, os meus funcionários vão entender de formas diferentes. Então, se a minha equipe não estiver trabalhando de forma igual, e normalmente o empresário e o gerente não tem tempo para isso, então buscam assessorias fora para conseguir resolver. Uhum. E eu faço de forma tranquila. Ah, Gosto. é muito bom. Gosto, é uma área que eu gosto. É uma área que você gosta, tenho certeza, porque tá ali em contato real, né? Com a empresa, com o pessoal que tá ali, Com o dia a dia. com o dia a dia. E aí você consegue sair daquela rotina que você tem numa TV, na comunicação, e ir para a prática. Ir para a prática. Ir para a prática. Isso é gostoso, né? Muda um pouco a nossa rotina, que fica somente naquela área do limite da comunicação, olha, ou pela tela ou pelo rádio. Aham. Então, eu saio daquela rotina minha e crio uma outra, que é no mercado, ir lá na loja, identificar quais são os problemas, quais são os maiores problemas que o consumidor tem e, principalmente, também quais são os maiores problemas que aquele fornecedor tem. Porque, às vezes, aquela empresa, ela recebe tanta reclamação. Vamos dizer aquela empresa que você comentou, de um aplicativo. Ela recebe tanta reclamação de um determinado assunto que ela, às vezes, não consegue lidar com aquele problema. Ela precisa de alguém fora para conseguir solucionar e dar para ela um caminho. Então, isso acontece muito. O fornecedor, às vezes, acaba ele patinando demais e batendo de frente demais determinado problema e que ele não consegue identificar uma solução, que aí vem alguém de fora, dentro da questão da assessoria, conseguir resolver e deixar de forma mais clara. O problema vai voltar? Pode ser que sim, conforme a pessoa que estiver atendendo aquele consumidor. Entendi. E também conforme o consumidor ficar louco no momento errado, na hora errada, e querer achar que ele tem um direito e não tem nenhum. Muitas vezes acontece isso também. Uma grande parte, sim. Sabe os riscos na comunicação, as falhas na comunicação, normalmente são porque ele acha que tem um direito, na verdade ele tem um dever naquele momento, e vice-versa. Às vezes o fornecedor tem um direito, mas ele está batendo em outra tecla, e não é desse jeito. Nossa, eu falo, tudo tem os dois lados. E o melhor de tudo é você ter essa solução amigável. Tentar, da melhor maneira, negociar isso, a conciliação disso. Caso não ocorra, tem meios legais, né? Tem maneiras... Que não precisa ir para a mídia social. Então, a conciliação em qualquer assunto da vida é a melhor coisa. Quando um não quer, dois não brigam. É verdade. Então, na hora que você acaba conciliando, resolvendo, e conciliar, às vezes você precisa de uma terceira pessoa. Porque você vai bater em cima de uma opinião, eu vou bater em cima de outra, mas eu preciso de uma outra pessoa para identificar, olha, vamos entender o que está acontecendo por trás disso tudo. Vamos tentar acalmar os ânimos e se resolver o problema. Então, a conciliação é muito isso, é entender o que cada parte tem e resolver, ajudar a resolver. Na verdade, quando vem uma terceira pessoa para resolver um problema nosso, ela não resolve. Quem acaba resolvendo somos nós dois. Num bate-papo, numa conversa. Verdade. É na hora que a pessoa volta ao seu estado natural, que não perde a noção do que está falando e do que está expondo. Isso é verdade. Nossa, Rodrigo, eu tenho teria tantas perguntas para fazer para você. Eu gostaria muito de já te deixar um convite para você voltar, para a gente pegar ali, uma pauta específica e, sabe, deixar ela toda ali. Começar a bater nisso. Porque é muito importante, E acompanhar mais até o teu trabalho, que eu acredito que é isso. Você vai ganhando ali essa riqueza de informações, né? E acaba tendo credibilidade no mercado. Você acaba formando opiniões, trazendo o que a lei permite fazer e tendo credibilidade no mercado. Justamente. Eu acho que todos nós buscamos isso. Todos nós, cada um na sua área busca ter credibilidade no mercado. Mas como que você faz isso? Estudando, tendo informação, conseguindo lidar com a informação. Porque às vezes a pessoa também não sabe lidar com a informação que ela recebe. E também não sabe passar a informação. Então ela precisa também estudar para aprender tudo isso. É justamente isso. Rodrigo, foi muito, muito bom te eu receber aqui. Fiquei muito feliz. Foi realmente assim enriquecedor esse bate-papo, essa troca de ideias, saber da sua trajetória, como seus caminhos se encontraram.
para você chegar aí como um comunicador, né? Trazendo tanta informação e é importante, né? Informações importantes aqui para a galera. Eu tô assim, eu quero já um outro episódio aqui com você, hein? Faço e fico muito grato pelo convite, pela participação também. E que tenhamos sucesso. Como eu falei logo no início, ainda falo agora, que tenhamos sucesso, porque você na sua área, eu na minha área, em outros que estarão aqui, todos trarão informações importantíssimas para você, que está em qualquer lugar do planeta para nos ouvir e nos ver. É isso mesmo. Gente, esse foi o meu papo maravilhoso, meu bate-papo aqui com o Rodrigo. Eu gostaria de deixar aqui vocês ligadinhos no canal. Eu gostaria que vocês se inscrevessem, após assistir esse vídeo, deixar aquele like, aquele comentário que vai fazer toda a diferença, não é? O sininho que é importante. O sininho, ativem o sininho e fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Rodrigo, muito obrigada. Mesmo. Minha gratidão por você estar aqui. Nos sigam e acessem o YouTube. É isso aí, gente. Beijo!